os deuses fascinantes do Antigo Egito. Descubra suas histórias e poderes. O Antigo Egito, uma civilização que floresceu por milénios às margens do Nilo, como um jardim regado pelo rio da vida, nos deixou um legado de tirar o fôlego. As pirâmides, obras-primas da engenharia que desafiam o tempo, templos imponentes como a morada dos deuses na terra e hieróglifos, a escrita sagrada que guarda os segredos dos faraós, são apenas a ponta do iceberg cósmico quando se trata de desvendar os mistérios dessa civilização. Mas no coração dessa cultura, pulsante como o rio Nilo, encontramos um panteão de deuses e deusas, tão diversos e complexos quanto o próprio cosmos. Eles não eram meros personagens de contos. Oh, não! Eles personificavam as forças da natureza, as emoções humanas, os sonhos, os medos, a própria essência da existência. Imagine um céu, não apenas iluminado pelo sol, mas habitado por Ra em sua jornada diária. Um Deus que cruzava o céu como um faraó em sua carruagem de ouro. Preparem-se, pois embarcaremos em uma jornada fascinante, uma aventura digna de Indiana Jones pelo mundo dos deuses egípcios. Comecemos nossa jornada cósmica com Ra, o deus do sol, uma divindade tão fundamental para os egípcios quanto o pão de queijo para os mineiros. Imagine um universo mergulhado na escuridão, até que Ra surge do caos primordial, como uma flor de lótus desabrochando, trazendo luz e vida. Para os egípcios, Ra era o sol em toda a sua glória e poder, governando o céu com justiça e compaixão. Visualizem Ra cruzando o céu em sua barca solar, como um rei navegando pelo Nilo, um deus com cabeça de falcão e coroado com o disco solar. Cada manhã, ele nascia no leste, banhando o mundo com sua luz, e a cada noite, ele se aventurava no submundo, enfrentando monstros para garantir o renascimento do Sol. Assim como o Sol é o centro do nosso sistema solar, Ra era o centro do cosmos egípcio, o criador de tudo. Nossa jornada pelo panteão egípcio, esse museu mágico de divindades, nos leva agora a Osíris, o deus do além-vida, da regeneração e da promessa de vida após a morte. Enquanto Ra governava o céu como um faraó governando seu império, Osíris era o senhor do Duat, o misterioso reino dos mortos, um lugar cheio de enigmas e desafios, como uma floresta encantada. Mas não pensem no Duat como um fim, meus amigos. Para os egípcios, a morte era apenas uma transformação, uma metamorfose, uma passagem para outra forma de existência, como uma borboleta que sai do casulo. Osíris, frequentemente retratado com a pele verde, a cor da vegetação e do renascimento, como as folhas novas que brotam na primavera, personificava esse ciclo eterno. Ele era o juiz benevolente, justo e misericordioso que recebia as almas no além-vida, pesando seus corações contra a pena da verdade, como se estivesse equilibrando uma balança para determinar seu destino. Assassinado por seu próprio irmão, Seth, o deus do caos, uma história tão antiga quanto a própria humanidade, Osíris foi ressuscitado por sua esposa Ísis, um ato de amor e devoção, tornando-se o símbolo máximo da vitória da vida sobre a morte, e essa crença, essa esperança na vida eterna, permeava todos os aspectos da cultura egípcia, da mumificação aos rituais funerários elaborados, projetados para guiar a alma em sua jornada pelo Duat, como um mapa que guia os exploradores por terras desconhecidas. Nossa jornada pelo cosmos egípcio, um céu estrelado de divindades, nos leva agora a Ísis, a deusa da maternidade, da magia e da cura. Ela é a personificação do amor materno, da força feminina, daquela energia poderosa que move o mundo e da devoção inabalável. Imaginem uma deusa capaz de desafiar a própria morte para salvar seu amado. Ísis é frequentemente representada com o disco solar acima de sua cabeça, um símbolo de sua conexão com Ra, como se fosse coroada pela luz do próprio sol, e com asas abertas em um gesto de proteção.
como uma mãe protegendo seus filhos. Ela era a esposa dedicada de Osíris, a mãe amorosa de Horus e um farol de esperança para os antigos egípcios, um símbolo de força e perseverança. Quando seu marido, Osíris, foi cruelmente assassinado por Sete, Ísis não se deixou abater pelo desespero. Ela não se curvou à tristeza. Ela usou sua inteligência, sua astúcia e seus poderes mágicos para reunir os pedaços do corpo de Osíris, como se estivesse montando um quebra-cabeça divino, ressuscitando-o por tempo suficiente para conceber seu filho, Horus. Imaginem a força, a determinação de desafiar um deus e superar a própria morte. Ísis era venerada em todo o Egito e além, como um símbolo de esperança e superação. Seus templos eram locais de cura e refúgio, onde as pessoas buscavam sua intercessão divina, como se estivessem pedindo ajuda a uma mãe protetora. Nossa aventura cósmica pelo Egito nos leva a Horus, o deus dos céus e da vingança. Imaginem um deus com a cabeça de um falcão, um olho representando o sol e o outro a lua, simbolizando sua vigilância eterna. Após o assassinato de seu pai por Seth, Horus jurou vingança, iniciando uma batalha épica. Horus emergiu vitorioso, restaurando a ordem ao Egito e trazendo a paz de volta ao mundo. O olho de Horus, um símbolo de proteção e poder, era um amuleto popular no Antigo Egito. Nossa expedição pelo Egito Antigo, terra de pirâmides e múmias, nos leva agora ao reino sombrio e misterioso de Anubis, o deus dos mortos e mestre da mumificação. Imaginem um deus com corpo humano e cabeça de chacal, um guia para as almas perdidas em sua jornada para o além-vida, como um farol que ilumina o caminho na escuridão. Anubis era o guardião dos mortos, responsável por conduzir as almas ao salão das duas verdades, onde seus corações seriam pesados contra a pena da verdade, um momento de julgamento final. Ele era o mestre da mumificação, um processo complexo que visava preservar o corpo para a vida após a morte, como se estivesse preparando o corpo para uma longa jornada. Anubis supervisionava cada etapa desse ritual, garantindo que o corpo fosse preparado adequadamente para sua jornada eterna, como um mestre artesão que cuida de cada detalhe da sua obra. Ele era o elo entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos, um guia sábio e compassivo em uma jornada misteriosa, como um barqueiro que transporta as almas pelo rio que separa os dois mundos. E assim, chegamos ao final da nossa jornada pelo fascinante mundo dos deuses egípcios, um mundo de magia, mistério e poder. Espero que tenham apreciado este vislumbre do cosmos egípcio, com suas histórias de criação, deuses poderosos e a busca pela vida após a morte, um mergulho na cultura de um povo que nos deixou um legado inestimável. Os deuses do Egito Antigo não eram apenas figuras míticas, eles eram a própria estrutura da vida cotidiana, moldando a visão de mundo, os valores e as crenças de uma das civilizações mais influentes da história, como um mapa que guiava seus passos. Mas a beleza da mitologia reside em sua capacidade de transcender o tempo e o espaço, como uma ponte que conecta o passado ao presente. E quando sentirem a força da natureza, o calor do sol, a fúria de uma tempestade, lembrem-se de Seth, o deus do caos, um lembrete de que o universo está em constante movimento, em constante transformação.